Salmo 19. Deixem perto, a gente não vai ler aqui agora, mas à medida que formos ministrando, vamos trabalhando um pouquinho esse salmo, que eu admiro muito os salmos, né? Mas esse também tem uma particular admiração por ele, vocês vão entender o porquê. O livro de salmos, na realidade, os salmos são hinos, né? São cânticos. E esse cântico do Salmo 19, nós não conhecemos a melodia, conhecemos a letra. Davi compôs esse salmo, um salmo fantástico, e ele, na qualidade de pastor e inspirado por Deus, né, músico também, que tocava harpa, né, compõe esse salmo no momento de inspiração e nos faz refletir um pouco sobre Deus. O povo cristão é conhecido por ser o povo de Deus. Israel era, ainda continua sendo o povo de Deus. E nós somos denominados povo de Deus e às vezes esquecemos de quão profundo é o nosso Deus. É o canto que nós cantamos, né? Maravilhoso é Senhor, tremendo em esplendor. Os salmistas descrevem um pouco dessa glória, dessa grandeza de Deus, com palavras, às vezes até inextinguíveis, com palavras que não conseguem expressar a tua grandeza. Ele chega a dizer, ó, tu és tremendo, tu és terrível, tu és magnífico. Eles não têm palavra para adjetivar a Deus. E nesse fantástico salmo, percebemos que a excelência na revelação de Deus levou o salmista, e o intuito dele é nos levar também a expressar louvor e ao mesmo tempo oração misturados, louvor e oração. Esse louvor e oração que foi escrito, composto por Davi, onde ele canta a obra de Deus no mundo exterior e implora por uma obra da graça de Deus em si mesmo, por dentro de si mesmo, em oração. Ele começa cantando, louvando a Deus por sua grandeza, por suas obras, e ele conclui esse salmo clamando para que essa beleza de Deus que é manifesta no universo e que é acentuada e conceituada através da sua palavra, penetre no coração dele e faça uma transformação na vida dele. Então a gente começa nos 6 primeiros versículos em que Davi traz de uma forma poética para que a gente entenda, compreenda a revelação geral de Deus na criação. Então ele usa os 6 primeiros versículos para mostrar quem é Deus, que Deus se manifesta, que Deus se revela através da criação. Veja que ele começa o versículo 1 mostrando isso. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então o salmista quer dizer que quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para a natureza, a gente acorda, olha para o céu, Deus já está se revelando. E às vezes a gente esquece dessa beleza da revelação de Deus através da sua obra, através do universo. Ele fala que os céus proclamam a glória de Deus, esse Deus majestoso, glorioso, esse Deus fantástico, a glória de Deus que é tão pura e que é tão abrangente, que quando Isaías teve essa visão da glória de Deus, ele ficou estarrecido, dizendo que os umbrais, né, ficaram ali estremecidos diante da visão da glória de Deus. E Davi fala que os céus, olha, plural, os céus, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus. A gente tem noção do que é céu olhando para esse céu, mas acima desse céu tem outros céus. E Davi está dizendo que acima, quando a gente olha para esse céu, acima desse céu tem a glória de Deus que é manifesta. E a gente pode perceber quando olha para essa imensidão dos céus lá para cima e ver a glória de Deus sendo manifesta. E ele ainda diz nesse versículo 1, o firmamento anuncia as obras de Deus. Eu demorei para entender qual era a diferença de céu para firmamento.
firmamento, embora essas duas palavras também podem ser traduzidas por céu, por expansão, mas quando a gente olha lá no Gênesis, que a Bíblia fala que Deus criou o mundo e que Ele colocou águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Havia um céu que os cientistas descrevem que era uma espécie de poeira cósmica. Havia água em cima desse céu que a gente vê, que é chamado firmamento. E por isso que é chamado firmamento, que ele era um sustentáculo para que aquelas águas de cima não penetrassem aqui na terra. E para que era isso, gente? Veja como Deus é maravilhoso. Se você acompanhar o livro de Gênesis, você verá que as pessoas viviam mais tempo no passado. Por quê? Porque essas águas que estavam acima do firmamento era uma espécie de filtro solar que não permitia que os raios ultravioletas do sol entrassem com a intensidade da terra. E são esses raios ultravioletas que causam câncer de pele e que nos envelhece. O homem vivia muito mais tempo. Noé teve 3 filhos com 500 anos. Matusalém viveu lá há quase 1000 anos. Então, Davi está dizendo, olha, o firmamento também, aquela parede, aquele sustentáculo que guardava aquelas águas que foram abertas no dilúvio, toda aquela água veio e causou aquele estrago na terra, para criar uma nova criação. Davi diz, olha, o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Se os céus dos céus proclamam a glória de Deus, Davi fala que esse firmamento, esse céu que a gente vê hoje, e que antigamente era chamado de firmamento, que protegia a terra, fala que ele anuncia as obras de Deus. E a gente, olha, às vezes esquece. Tudo que nós somos, tudo que nós desfrutamos aqui na terra, gente, é produto da criação de Deus. Foram obras que Deus criou para você, para mim. E por isso, a gente deve ficar estarrecido e ficar perplexo diante dessa obra maravilhosa de Deus, quando a gente olha para o céu e lembrar que isso não é produto do acaso. Foi Deus que fez, esse Deus criador, esse Deus majestoso. Mas além e apesar de ser esse Deus criador, esse Deus majestoso, é um Deus que está acessível a você, que está acessível a mim, e que nós podemos chamar de Pai, e que nós podemos ter intercâmbio, relacionamento com Ele. E o salmista mostra isso. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí ele diz no versículo 2 a 6, e eu lia isso, mas que coisa bonita, presta atenção. O que Davi quer mostrar nesses versículos 2 a 6? Ele diz, olha, um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com uma alegria de herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o teu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Ele olha para o céu e vê o sol, vê as estrelas. Ele olha para o universo e percebe, olha, existe noite e dia, mas como é que isso foi criado? E ele entende que o que ele quer mostrar aqui, gente, é que existe um sincronismo no universo, e que esse sincronismo, numa linguagem poética que ele descreve, esse sincronismo no universo canta silenciosamente louvores a Deus. Por que silenciosamente? Porque ele fala, olha, nós não entendemos a sua voz. Ele diz no versículo 3, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Davi está dizendo que as obras que foram criadas por Deus exercem esse sincronismo perfeito, e nesse sincronismo perfeito há uma melodia que a gente não entende, que a gente não percebe, mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, entende isso. É uma melodia que a gente não escuta com os nossos ouvidos humanos,
mas espiritualmente a gente consegue perceber isso, esse sincronismo do universo, o dia conversando com a noite conversando com o dia, e tudo acontece milimetricamente, sem intervenção humana. O homem não consegue, gente, de maneira nenhuma, alterar esse sincronismo, fazer com que o dia dure mais do que 24 horas, fazer com que um dia dure menos do que 24 horas. O homem não consegue, mas Deus fez isso de uma maneira maravilhosa, que o universo se refaz, que o universo vai se tornando vivo de uma maneira maravilhosa, e isso é motivo para a gente ficar, olha, é Deus que faz isso, que coisa perfeita, né? A gente está num momento maravilhoso de as coisas acontecerem, essa inteligência artificial, né? Tanta coisa que acontece no mundo, tanto avanço da ciência, da informática, mas nada disso chega a se comparar com esse sincronismo maravilhoso do universo. Essa comunicação que tem entre Sol, Lua, estrelas, que fazem com que os dias aconteçam naturalmente, com que as estações aconteçam naturalmente, com que a gente viva esse ciclo de dia, de semana, de mês, de ano, de século, de décadas, de milênios. Tudo isso é obra da criação de Deus. Tudo isso é expressado de uma forma poética por Davi, mostrando a revelação geral de Deus na criação. E hoje nós temos tudo isso escrito aqui, e a gente esquece da beleza disso, esquece desse Deus maravilhoso. O salmista descreve isso. Depois dele fazer essa revelação geral de Deus na criação, nos 6 primeiros versículos, ele usa o versículo 7 até o versículo 11 para descrever a revelação específica de Deus nas Escrituras, na sua palavra. E naquele tempo Davi não tinha toda essa escritura completa como nós temos hoje, mas o que ele tinha já era suficiente para mostrar essa revelação específica de Deus nas Escrituras. Que coisa bonita! E nesse bloco você vai perceber que o salmista, de uma forma poética e sincronizada, ele vai mostrar a palavra de Deus, e ele vai dar um adjetivo. Então ele vai mostrar a palavra de Deus adjetivada, intitulada e qualificada. Primeiro ele dá um título para a palavra de Deus, depois ele dá adjetivos para essa palavra e conclui mostrando qualificações, ou seja, o que essa palavra faz. Ele está dizendo que a palavra de Deus tem nomes, plural, e ela tem qualidades, mas não é só isso, é uma palavra dinâmica, que faz alguma coisa na nossa vida, que fez alguma coisa na vida dele. E acompanhe comigo, gente, é lindo quando a gente olha e lê isso com calma para perceber. Olha, ele dá um título, um adjetivo e uma qualificação para a palavra de Deus. Ele, veja no versículo 7, ele dá o título para a palavra de Deus, chamando de Lei do Senhor. E qual é o adjetivo? É perfeita. E qual é a qualificação? Restaura a alma. Então ele chama a Bíblia de Lei do Senhor. É a lei, diferente da lei dos homens, que é falha e que às vezes pune o inocente e inocenta aquele que verdadeiramente é réu. Mas Davi está dizendo que não, que essa lei é lei do Senhor e que é uma lei perfeita. Essa palavra de Deus, gente, ela é lei para a nossa vida. Ela tem regras, ela tem aqui, princípios para nós. E é uma lei, mas é uma lei perfeita. E quando a gente pensa em lei hoje, a gente pensa, a lei pune, repreende, castiga, ou inocenta, né? Mas Davi fala que a lei de Deus, o que ela faz? Restaura a nossa alma. Ela penetra dentro da gente e vai restaurar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E ainda nesse versículo 7, ele dá outro título, outro adjetivo e outra qualidade para a palavra de Deus. Agora ele fala que é
Senhor. E fala que esse testemunho é o quê? É fiel. O adjetivo para o testemunho, fiel. E o que ele faz? Dá sabedoria aos simples. Ele está dizendo, a palavra de Deus contém o testemunho de Deus, aquilo que Deus testemunha, aquilo que Deus viu, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala. E ele fala que esse testemunho é um testemunho fiel. Não há hipocrisia, não há nada que desqualifique, porque esse testemunho do Senhor é fiel. E além de ser um testemunho fiel, o que ele faz? Dá sabedoria para os simples. E a gente vê isso, gente. Às vezes as pessoas, na sua simplicidade, que não tem um grau de cultura avançado, mas é transformado pela palavra de Deus. A gente lembra disso vividamente aqui na igreja. Alguém lembra da irmã Josvelina? Não sabia ler. Mas lembra na escola dominical, quando era feita a chamada? Ela não dizia presente, ela recitava um versículo bíblico, porque a Bíblia dava para ela sabedoria. Ela dizia que pedia para a neta ler, e ela ia memorizando aqueles versículos que a neta lia. Davi está dizendo, olha, o testemunho do Senhor, além de ser fiel, ele dá sabedoria aos simples. E aí no versículo 8, ele chama a Bíblia de preceitos do Senhor. Ó, são preceitos, mas é do Senhor. Ó, ele fala que a lei não é qualquer lei, é a lei do Senhor. O testemunho não é qualquer testemunho, é do Senhor. Os preceitos não são quaisquer preceitos, são preceitos do Senhor. E qual é a qualidade que ele dá aqui? Qual é o adjetivo? Primeiro, os preceitos do Senhor são retos. E a dinâmica, o que ele faz? Alegra o coração. A Bíblia é fonte de alegria. O salmista fala isso no versículo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei dita de dia e de noite. Os preceitos do Senhor são retos. Ainda no versículo 8, ele agora intitula a palavra de Deus como mandamento. Olha, são mandamentos. O que está aqui, gente, não são apenas conselhos. Davi entendia que a palavra de Deus continha mandamentos. É algo para ser cumprido, para ser vivido, para ser praticado. Ele diz que o mandamento do Senhor é puro. Não tem nenhuma mistura, gente. Não tem nenhuma falsidade. O mandamento do Senhor é puro. O que ele faz? Ilumina os olhos. Abre os nossos olhos. Clareia a nossa visão para a gente enxergar as coisas na ótica de Deus e não na nossa ótica que é deturpada e que foi corrompida por causa do pecado. Aquele que se fia e vive o mandamento do Senhor tem os olhos abertos, tem visão espiritual, para olhar para o pecador e entender que ele é uma pessoa carente da glória de Deus. Para olhar para as pessoas que são menos desprovidas e entender, olha, é uma pessoa que precisa da compaixão de Deus. Olha com os olhos de Deus, porque o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. No versículo 9, ele intitula a palavra de Deus como temor do Senhor. E agora ele adjetiva, fala que o temor do Senhor é límpido. Não é isso? Que é o versículo 9. O temor do Senhor é límpido, certo? E o que ele faz aqui? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, é eterno. Jesus mesmo disse, né, que céus e terra passarão, mas as palavras deles jamais passarão. As palavras de Deus são eternas. Não adianta o mundo tentar mudar as coisas. A palavra de Deus permanece para sempre. E tudo que está aqui vai se cumprir. As coisas estão seguindo o curso projetado por Deus. Não adianta o homem querer burlar. A palavra de Deus permanece para sempre. E ainda aqui no versículo 9 ele intitula a palavra de Deus como juízos do Senhor. Os seus juízos são verdadeiros. A maneira dele julgar. Deus é um justo juiz, a Bíblia fala. E os juízos dele são verdadeiros. E são todos igualmente justos. Não há nenhuma injustiça no Deus. Não há nenhuma
injustiça na palavra de Deus. Ninguém pode dizer, Deus foi injusto comigo, né? A palavra de Deus é injusta. Não, a palavra de Deus é justa. São juízos justos. Depois de Davi adjetivar, aqui intitular a palavra de Deus, adjetivar e qualificar, mostrando que a palavra de Deus é dinâmica, ele agora diz aqui no versículo 10, que coisa maravilhosa: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Davi está dizendo que a palavra de Deus tem mais valor do que os bens materiais, tem mais valor do que qualquer riqueza, né? Naquele tempo o ouro, né, era o metal mais nobre, não tem nada mais caro que o ouro. E Davi está dizendo, olha, as pessoas desejam ouro, desejam riqueza, mas a tua palavra é mais desejável do que qualquer riqueza. O verdadeiro rico é aquele que ama a palavra de Deus, aquele que tem a palavra no seu coração. São mais desejáveis do que muito ouro depurado. E depois ele, olha que coisa bonita, são mais doces do que o mel e o destilar do favo. Davi sabia muito bem o que estava dizendo isso. A gente lê isso e às vezes não entende a preciosidade dessa declaração. São mais desejáveis do que o mel. Por quê, gente? A criança judia no sentido de ser judeu, recebia as primeiras educações com seu pai em casa. E o pai ensinava as crianças a escrever. Você já viu o alfabeto hebraico, gente, né? As letras você tem quase que desenhar. E eles aprendiam o alfabeto hebraico e os preceitos, os mandamentos da lei de Deus, da palavra. O pai ensinava. Então o pai pegava assim e colocava uma espécie de um papel com um mandamento assim. Primeiro mandamento, a criança olhava e a criança tinha que recitar aquele mandamento, ou aquela frase, ou aquela letra do alfabeto hebraico. Só que ele era estimulado, por quê? O pai colocava aquele papel, ele sentava na cadeira e estava olhando, né, para responder, mas ele sabia que do lado tinha um pote com mel. E cada acerto que ele fazia, ele ganhava uma porção de mel. A criança era estimulada a aprender através da palavra de Deus, e o estímulo era o mel. A criança desejava aquele mel. Davi está dizendo, a tua palavra são mais desejáveis do que o mel puro e o destilar do favo. Ou seja, a palavra de Deus é um alimento que alimenta não apenas o nosso físico, mas alimenta a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Por isso que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele conclui esse bloco no versículo 11, dizendo, além disso, por eles se admoesta o seu servo, né? Como diz na versão de Leão, por elas o seu servo é advertido. A palavra de Deus traz advertência para a gente. Cuidado, não passa dali que tem perigo. Olha, ali você vai se dar mal, não faça isso. Tá? Ele fala, a tua palavra traz admoestação, traz advertência para o teu servo. E depois ele fala, em guardar a tua palavra, a grande recompensa. É melhor ser recompensado em guardar a palavra de Deus. A recompensa é melhor do que o ouro e é melhor do que o mel. A grande recompensa em praticar a palavra de Deus. Porque quem vive isso agrada a Deus. Quem agrada a Deus tem tudo dos benefícios de Deus. E agora, diante dessa revelação geral na criação de Deus, e diante dessa revelação específica de Deus através da sua palavra, o salmista agora é levado a orar. E ele entende que essa revelação da criação e da palavra de Deus precisa fazer efeito na sua vida, precisa entrar dentro dele e transformar. E ele faz isso nos versículos 12 a 14. Ele mostra que louvor e oração são misturados. E aqui ele canta a obra de Deus no mundo exterior e implora por uma obra da graça de Deus
em si mesmo por dentro. E para encerrar esse bloco, Davi considera a relação existente entre essas duas verdades, o caráter e a conduta, e ora para não cair em pecado. Ele, ó Deus, diante dessa beleza que são as tuas obras, que é esse universo, da tua revelação maravilhosa, diante dessa coisa fascinante e maravilhosa que é a tua palavra, Senhor, me ajuda para que eu não caia em pecado. Ele diz no versículo 12: absolve-me das faltas que me são ocultas. Ele está dizendo, olha, talvez eu esteja no meu oculto fazendo alguma coisa que eu não estou percebendo, o meu intelecto ainda não processou, e talvez eu esteja agindo de maneira errada. Me perdoa, Senhor, me absolve, não é essa a minha intenção. Talvez eu não tenha percebido, mas olha, me alerta, me corrige, não deixa eu enveredar por esse caminho, deixar que esses pecados, essas faltas ocultas se transformem em pecados, em faltas que são visíveis. E depois ele ainda diz no versículo 13: livra o teu servo dos pecados intencionais, não permita que me controle, né? Olha, Senhor, me absolve das faltas, dos pecados que eu não entendo, que eu não tenho noção, que eu não percebi, mas também daqueles pecados que eu cometi de forma intencional, que eu sabia que era pecado, mas me deixei levar pela tentação, escorreguei e caí. Senhor, me perdoa, me livra, e olha, Deus, me guarda, não permita que eles controlem a minha vida, não deixe que esses pecados se tornem uma prática na minha vida, se tornem um vício. Não deixe que eu continue pecando, Senhor, porque diante dessa revelação majestosa, eu não posso de maneira nenhuma, Senhor, te magoar, eu não posso de maneira nenhuma deixar o Senhor alheio e descontente com o que eu faço, de maneira nenhuma, Senhor. E ele diz no versículo 14, que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Não deixa, Senhor, que nada que está aqui no meu entendimento, na minha razão, no meu coração, nos meus sentimentos, se transforme em palavras que vão te magoar e que vão fazer mal para mim, para o meu próximo, mas principalmente para não te desagradar, Senhor. Não deixa isso, Senhor. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Isso nos mostra que nós precisamos todos os dias passar por um período de transformação. Isso chama-se santificação, e a palavra de Deus processa isso, e a gente tem que acordar e olhar para as coisas e mostrar: isso é obra de Deus, isso é mão de Deus, e eu tenho o privilégio não só de contemplar, de viver isso, mas eu tenho o privilégio de dividir isso com Deus, porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele me ama, Ele fez tudo por mim, e eu tenho a palavra dele que me orienta, que me guia. Sendo assim, gente, portanto, quando olhamos para a natureza, podemos observar a criação do Senhor, e isso é motivo para buscar o conhecimento do Criador cada dia mais. Da mesma forma, quando olhamos para as Escrituras, para a Bíblia, conseguimos admirar a sabedoria de Deus, essa sabedoria que foi revelada para todos nós, para que tenhamos oportunidade de seguir um caminho de retidão e sabedoria embasada na palavra de Deus. Sendo assim, gente, devemos dar a devida importância ao nosso Deus Criador e à sua palavra, e que sua mensagem penetre os nossos corações e guie as nossas vidas, hoje e sempre. Maravilhoso é o Senhor, tremendo esplendor, sua majestade e glória enchem todas as terras. Ó Deus, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Só tu és santo, ó Senhor, só tu és santo. Pai, muito obrigado por essa palavra, que a gente
não apenas sair daqui admirado com isso, mas que a gente saia daqui transformado por a tua revelação, por a tua palavra. Nos ajuda, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.